Olá, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe pra gente Lágrima de Cristo, é uma flor bem simples, linda. Vamos ver o passo a passo? Vou começar fazendo um sombreado por trás, algo bem discreto, só para deixar mesmo um fundo mais escuro. Para esse fundo, eu vou usar verde pântano. Olha só, no lugar mais profundo eu estou colocando verde pântano e estou fazendo um acabamento com azul bebê. Verde pântano e azul bebê. Nessa parte mais afora, eu vou deixar umas marquinhas, umas manchinhas, quase se desse a ideia de folhas, mas não deixe marcado, não deixe aquela folha fantasma muito aparecendo, não. Deixe só manchinhas mesmo, algo bem discreto. Nessa parte assim mais central, olha, eu fiz bem escuro, coloquei bastante verde pântano, só quando vai se afastando mais para a lateral, que eu coloco um pouquinho de azul bebê. Olha só, vou emendando esse azul bebê. E para as partes de fora, eu vou passar também um pouco de azul bebê puro e vou marcar, manchar um pouquinho com o verde pântano. Essa parte mais central, que fica embaixo das flores e das folhas, olha, ela precisa ficar mais escura mesmo. Observe que eu coloquei muito verde pântano nessa região mais central e conforme eu vou para as flores, eu já vou clareando um pouquinho, porque as flores já estão mais afora. Olha só, agora eu estou passando o azul bebê com um pincel sujo do verde pântano. E essa parte que vai ficando assim para fora, olha, ela vai ficando bem suave, tá vendo? O centro escuro, a parte de fora bem suave. A ideia aqui é um galho dessa planta que tá aí. Então, a parte mais central precisa ter uma sombra maior mesmo. Veja essa parte de fora como estou fazendo. Estou enchendo ela com o azul bebê. Mas esse azul bebê, ele tá assim manchadinho porque o pincel tá sujo, eu não estou lavando. Agora eu peguei um pouquinho, olha, do verde pântano, estou manchando esse azul, deixando mais escurinho para o lado do centro e mais claro para o lado de fora. Tá vendo como ficou? Manchadinho, mas nada muito marcado. Enchi essa folha agora toda com o verde pistache. Terminado esse verde pistache, agora peguei um pouquinho de verde musgo. Estou sombreando algumas partes dela. Gente, é um desenho grande, folhas grandes. Eu estou usando o pincel número 10. O pincel número 8, pincel número 10, para mim tá bom. Para você, se você quiser um até maior, você pega. Mas o que eu estou usando é um pincel número 10, tá? Para essa folha, nós usamos o quê? Usamos o verde pistache, enchi ela toda como base com o verde pistache. E agora, com o verde pântano, eu estou escurecendo algumas partes dela, olha. Tá vendo? Alguns pontos, principalmente nesses lugares mais arredondados. A parte que fica mais para fora, eu deixo mais clara, e essa parte que fica mais para dentro da folha, eu escureço um pouco, tá vendo? Depois de feito essas sombras de verde musgo, eu vou pegar o verde pântano e vou continuar escurecendo. Dessa vez, eu vou escurecer essa pontinha e marcar as nervuras da folha. Uma vez que essas nervuras estiverem definidas, o lugar onde eu as quero, olha só o que eu tô fazendo, eu tô espalhando esse verde, mas vou espalhar ainda bem mais. Para essa nervura principal, a espinha dorsal, não é? Agora, vamos fazer as costelas dessa folha. Olha só, vou puxando essas nervuras auxiliares, tá vendo? E agora chegou a hora de manchar ainda mais. Como serão essas manchas? Essas manchas, elas serão com verde pântano. E olha o que eu tô fazendo para essas nervuras que eu marquei.
eu basicamente as estou apagando para os dois lados, escurecendo para os dois lados. Vou apagando mesmo aqueles riscos que eu coloquei, espalhando para os dois lados. Olha só, tô deixando bem manchada. Não se preocupe, não tá bonito, mas a gente vai arrumando. Olha só. Vamos fazer isso, gente, com todas essas nervurinhas. No lugar onde eu marquei nervura, nós vamos fazer isso com esse verde pântano, tá? Enchemos a folha com verde pistache, manchamos ela um pouco com o verde musgo, são verdes bem distantes, mas não se preocupe. Agora, manchamos ainda mais com verde pântano. Olha só, espalhei as outras nervuras também. E agora vamos espalhar essa região central. Observe um detalhe. Essa nervura central, que eu me refiro como a espinha dorsal, viu como ela tá torta? Dessa vez, a gente não vai puxar uma nervura certinha, aquele risco bem certinho. A gente vai deixar ela assim, bem tortinha, tá vendo? Vamos escurecer um pouquinho também algumas dessas partes laterais. Aí, gente, eu já tô com um pincel menor, viu? Eu já estou com o pincel número 4. Vocês sabem, na hora de detalhar, eu gosto de pincéis menores. Eu enchi essa folha com o pincel número 10. Agora, eu mudei para o pincel número 4. Estou escurecendo um pouco, fazendo basicamente um contorno, mas aquele contorno que a gente puxa mais, que a gente sai manchando um pouco a folha. Agora eu vou pegar um pouco de azul bebê e vou colocar luminosidade nessa folha. Você pode estar colocando com branco, você pode estar colocando com verde bebê, você pode estar colocando com esse azul bebê, pode estar colocando até com lavanda, o tom lavanda. Olha só, as partes mais altas, eu tô clareando ainda mais, dando mais relevo para elas. Vou espalhar esse azul, deixando bem marcado mesmo, bem forte. Vou fazer isso dos dois lados. Nas partes onde eu quero maior luminosidade, eu estou dando com esse azul bebê. O que nós usamos nessa folha? Verde pistache, verde musgo, verde pântano e agora estamos usando o azul bebê. Olha só, as partes mais centrais são as regiões que levaram maior quantidade dessa cor mais clara, dessas luzes, desse azul bebê. Agora eu vou pegar quase nada de tinta no pincel, só de um lado, e vou fazer umas nervuras bem fininhas entre essas principais. Tá vendo? Como se fossem umas veinhas saindo dessa principal. Observação. Veja que elas já estão apagadinhas, não é? Quando eu terminar de colocar todas elas, eu vou buscar apagar elas um pouco mais. A ideia é que se mostre que tem algumas nervuras entre essas principais, porém bem discretas. Olha só, vou apagando ainda mais. Não é para sumir com elas, mas é para deixar elas bem suave, o mais suave que você conseguir. Veja que eu tô apagando um pouco elas, tá vendo? Mas elas ainda estão aí. Agora, eu vou pintar essa outra folha inteira de verde pinheiro. A primeira eu enchi toda com verde musgo. Essa segunda, olha só, eu enchi ela toda com verde pinheiro. Tô colocando aí verde pântano e tô puxando um pouquinho para cima da primeira que foi pintada e dessa que tô pintando agora. Olha só que eu tô puxando esse verde pântano também para cima da que foi pintada anteriormente. Agora, vamos escurecer bastante essa região por aí.
dessa folha que está embaixo. Ela está assim bem escura porque ela está por baixo, ela leva menos luminosidade. Portanto, a gente precisa mesmo deixar ela bem mais escura. As que ficar mais em cima levará mais luminosidade. As que vão ficando mais embaixo vão ficando mais escurinhas. Veja que eu já puxei bastante verde pântano por ela, mas eu vou fazer aquele mesmo trabalho, tá? Vou marcar os lugares onde eu quero nervuras e vou sair espalhando a tinta. Olha só, pode fazer nervuras bem grossas, porque a gente vai apagar do mesmo jeito que a gente fez na outra, lembra? Olha só, apaguei dos dois lados. E isso eu vou fazer por todas as nervuras dessa folha também. Vamos deixar bem marcado essa parte que a gente tá apagando. Deixar bem forte esse verde pântano aparecendo, tá? Olha só, vou fazer isso em todas elas. Agora eu vou escurecer também um pouquinho essa pontinha dessa folha. Vou escurecer um pouco essas regiões, tá vendo? Mais arredondadas. Vou escurecer um pouquinho elas. Puxando, tá vendo? Puxei um pouquinho mais pra dentro. E essa folha está bem escura, não é? Mas nós vamos colocar ainda um pouco de luminosidade nela, com o verde pistache. Lembrando que vamos colocar luminosidade, mas a luminosidade dela não pode ser muita, porque ela precisa realmente ser uma folha bem mais escura do que essa primeira que pintamos. Vou distribuindo, olha, porções de verde pistache por essas partes que tem um relevo mais alto. Essas partes nós queremos deixar ela mais saliente. Olha só. E assim eu vou distribuindo. Quando a gente coloca essa luminosidade, já dá para perceber que tem uma parte que tá mais alta e outra mais baixinha. Gente, a nervura dessa daí, as nervuras principais, mesmo aquelas que vão ficar marcadas, eu estou fazendo com o preto. Na outra folha, eu fiz com verde pântano. Nessa que tá mais escura, eu tô fazendo com o preto. Observe que essa nervura central, ela é bem tortinha, ela não é aquela nervura bem certinha, não. Vou apagar um pouquinho essa nervura com o preto que eu coloquei. Coloquei com tinta só de um lado do pincel. Fui puxando ela já não muito grossa e ainda assim apaguei um pouco, tá vendo? Agora, vamos fazer aquela mesma coisinha. Vamos puxar aquelas nervurinhas auxiliares, aquelas que ficam como umas veinhas entre as principais. Vou fazer em tudo isso e vou apagar elas um pouquinho também, tá? Você deixa elas mais discreto que você conseguir. Essa parte dessa outra folha, eu enchi com verde musgo. Enchi primeira parte com verde musgo e essa segunda parte eu vou encher com verde pistache. Tá vendo? Agora, essa parte que eu coloquei o verde musgo, eu tô manchando ele um pouquinho com verde pistache. E a parte que eu coloquei o verde pistache, eu vou manchar um pouquinho com o verde musgo. Olha só, essa daí, os seus tons base, será o verde pistache e o verde musgo. Observe que cada uma ganhou tonalidade diferente. Agora, eu tô pegando esse verde pinheiro, e estou acentuando os pontos em que eu vou querer mais sombra. Determinei a minha nervura principal, estou determinando as minhas nervuras auxiliares, tá vendo? Isso com o verde pinheiro, mas nós vamos usar nela também o verde pântano, tá? Vou aprofundar mais as regiões onde eu quero maior sombra.
Vamos apagando aquilo que seria a nervura que tínhamos colocado e apagando de uma forma, né, mais longa, igual fizemos nas outras folhas. Agora chegou a hora do verde pântano. Vou escurecer logo essa parte que fica embaixo da outra folha e vou começar a puxar esse verde pântano para o centro da folha. Olha só, tô marcando mais a parte que é a nervura principal, marcando um pouco as auxiliares. A gente já percebe que o centro entre uma nervura e outra é saliente, né? Mais saliente, ele está mais no relevo mais alto, num plano mais alto. Vou escurecer também essa pontinha, escurecer assim essa parte onde já tinha um tom mais escuro, eu vou aprofundar mais. E agora, gente, eu vou puxar essa nervura, olha, tortinha como as outras, com o verde pântano, tá? A nervura dessa vez é com o verde pântano. Essa folha não é tão escura, eu não vou colocar o preto. Olha só, elas são nervuras que ficam um tanto distante, mas a gente tem que lembrar que entre essas nervuras tem aquelas bem fininhas, aqueles risquinhos bem fininhos que vamos colocar também nessa folha, tá? Não esquece de colocar aí também não. Vamos colocar nessa também aquela luminosidade maior com o azul bebê. Lembrando que se você não tiver o azul bebê, você pode estar usando o branco, você pode estar usando verde bebê, você pode estar usando amarelo bebê também. Você pode estar usando até mesmo lavanda nessa hora de colocar essa luminosidade, tá? Vamos espalhando essas luzes nos lugares que já estavam mais claros, nesses lugares que queremos deixar mais salientes. E pode colocar uma boa quantidade. Essa folha, ela recebe bastante luminosidade, dependendo do espaço onde ela esteja. Agora, eu vou começar a distribuir aqueles risquinhos bem suave. Olha só, é bem pouquinha tinta, só de um lado do pincel. Se ficar muito forte, você apague. Essas que ficam assim já bem fininhas, mal fica marcado. Eu já venho com o pincel apagando um pouco. A ideia é que eles apareçam, mas apareçam bem suave, bem discreto. E você vai assim, olha, colocando por todas as partes. Toda a região da folha, esses espaços mais largos, eles levam esses risquinhos. Agora, eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte aí de fora. Desses cantinhos mais curvados. Você pode estar fazendo antes de colocar aquelas nervurinhas fininhas. Eu coloquei agora porque não tem problema, ele não interfere em nada, uma vez que essas nervurinhas ficam mais para dentro da folha. Essas duas pequenininhas, eu vou deixar elas bem claras mesmo. Enchi como base com verde pistache. Agora, eu estou clareando um pouco mais com o amarelo bebê. Em vez de escurecer, eu estou clareando. Olha só, vou colocar, distribuir esse amarelo bebê nas partes que eu quero maior luminosidade nas duas. Elas são folhas bem pequenininhas, aquelas bem novinhas, não precisa marcar muito elas, tá? Vamos fazer elas com nervurinhas mais simples, sem aprofundar mais, sem dar muito relevo. A ideia é dar luminosidade em cima desse verde pistache que pintei, distribuindo esse amarelo bebê. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de verde pinheiro mesmo, e vou marcar um pouco. Vou escurecer um pouquinho a divisa
essa região aí embaixo dessa folhinha. Vou fazer o mesmo com essa outra. Estou usando pincel pequeno, pincel número 4. Estou detalhando essa folhinha. Não precisa de um pincel grande, essas são pequenininhas. E eu vou também colocar umas nervurinhas nela. Mas essas nervurinhas, elas serão bem mais discretas do que dessas folhas maiores, tá? Olha só, levaram suas nervurinhas, mas uma coisa bem mais discreta. Depois a gente vai mexer mais nesse galinho. Para essa parte aí, eu vou começar enchendo um pedacinho desse galinho com o verde pistache. Para dar continuidade, para começar a pintar essa flor. Olha, gente, essa flor, eu enchi ela toda de branco. Se você achar que não tá aparecendo, se o risco não ficar forte, ele não estiver aparecendo, aí você faz pedacinho por pedacinho. Depois eu vou fazer assim, pedacinho a pedacinho, para você ver. Eu vou pintar tudo ou vou fazer pedacinho por pedacinho. Eu enchi essa flor toda de branco. Passei um pouquinho de verde pistache nesse encontro entre a flor e o cabinho dela. Agora, eu peguei um pouquinho de preto e estou detalhando as partes que vai levar maior sombra e as partes que levará mais luminosidade. Observe que eu estou riscando, fazendo basicamente os contornos dela. Olha só, separando os espaços, os pedaços dessa flor, as pétalas. Essa parte vai ficar mais escurinha, a parte de dentro levará mais luminosidade. Vou manchar um pouquinho aí de preto, é preto mesmo, eu estou usando o preto e o branco. Ela levaria alguns tons de cinza, tons que eu não tenho. Então, uma vez que não tenho, eu não vou sair fazendo um monte de misturinhas. Eu vou usar o preto e o branco apenas. E então, vou manchar alguns lugares também com o verde pistache. Onde eu ver que merece levar um pouquinho do verde, eu coloco. Vou pintar ela, vou deixar ela secando um pouquinho, depois eu venho com o branco e dou mais luminosidade. Essa pequenininha aí embaixo, eu pintei ela toda de branco. Estou marcando o encontro dela com o caule, com o talinho, com essa madeirinha que segura ela, né? De verde pistache e vou sombrear de preto em volta. Observe que esse preto ele é bem pouquinho. Poderíamos estar colocando alguns tons de cinza nessa hora, um cinza mais escuro, mas para todo caso o preto vai funcionar muito bem. Você vai distribuindo aí um pouco de preto em cima desse branco, deixa aí secar um pouco, depois a gente vem colocando as luminosidades. Essa agora eu vou pintar os pedacinhos dela, veja só. Eu pintei as partes que estavam atrás, vou sombrear, aí depois a gente vem e pinta essa parte que tá na frente. Passei o branco, enchi as pétalas de trás toda de branco, agora eu tô pegando o preto e tô sombreando um pouco essa região que fica por trás, que leva realmente uma quantidade maior de sombra. Vou marcar toda a parte que está por baixo das outras pétalas, tanto da outra flor quanto dela própria. Vou marcar também esse cantinho aí. E agora, vamos encher essa pétala de cima todinha. Veja que ela não se emendou. Vou puxar aí um pouco de verde pistache nessa parte de baixo. Espalhando, puxando ele um pouquinho, não muito longo, para cima da pétala. Agora, eu vou manchando um pouquinho, além do verde pistache,
Eu vou passar também um pouquinho de preto, bem pouquinho, olha. Já vou levando aí, marcando uma separaçãozinha em cima desse verde pistache para ele ficar mais marcado. E vou colocar também um pouquinho na parte de cima. Cuidado com o preto, ele é quase nada. Nós precisamos sim dar uma sombra nisso aí, mesmo sem o uso de alguns tons de cinza, que o preto e o branco já dá um tom de cinza, mas cuidado que essa flor é branca, não podemos acentuar demais esse preto. Eu enchi esses cabinhos, gente, todo com verde pistache, agora com um pouquinho de verde pinheiro do lado esquerdo dos galinhos. Eu vou passando esse verde pinheiro. O lado direito eu vou deixar como maior luminosidade, uma vez que eu dei preferência a essa pétala dessa primeira flor que pintamos, como sombra do lado esquerdo e luz do lado direito. Assim, eu vou obedecendo essa regra. Mais sombra do lado esquerdo, mais luz do lado direito. E olha que eu vou puxando esse verde pinheiro por todo esse meu lado esquerdo, tá vendo? Deixando ele bem marcado, porém, não puxe a ponto de sumir esse verde pistache. Ele precisa estar aí, mostrando as luzes desses galinhos. Depois, nós vamos pintar o restante do galinho, mas para esse lado, onde as flores já estão pintadas, assim ele ficará. Agora que já secou um pouquinho o nosso desenho, eu vou pegar o branco e vou reforçar as luminosidades dessas flores que foram pintadas, desses botõezinhos. Olha só, eu estou pegando uma boa quantidade mesmo de tinta no pincel. Dessa vez eu não estou pegando, me importando se só tem tinta do lado direito ou esquerdo, enfim, olha, eu estou pegando bastante tinta e estou distribuindo naquelas partes em que eu preciso de mais luminosidade. Olha só, vamos jogando essa tinta por aí, deixando ela bem marcada. Cuidado nos lugares onde precisa ter a tinta mais fininha, risquinhos mais fininhos, para não sair borrando, tá? Não vamos desfazer o nosso trabalho que já está pronto. Estamos apenas colocando um pouco mais de luminosidade. Essa pétala, ela tem essa dobrinha aí, a parte de dentro é mais escura e precisa ficar mais escura. Agora, eu vou acentuar um pouquinho o preto daí de dentro, para deixar mais marcadinho, mais separado. Gente, isso é uma sacaria, ela é bem ralinha, ela é mais ralinha, ela não é aquela sacaria bem fechadinha, ela é difícil de pintar, de detalhar. Certamente, se você fizer esse desenho, pintar ele em um tecido mais fechadinho, um tecido mais lisinho, que não seja assim tão áspero como esse meu tecido, ficará muito mais bonito. Vou colocar luminosidade também por essas partes aí dessa pétala, dessa grande pétala dessa flor. Em todas elas, eu vou distribuir um pouco de luminosidade. Sempre que eu terminar de pintar, deixar secar um pouquinho, eu vou voltar e vou colocar um pouco mais de branco, dando luminosidade à flor, à pétala, enfim. Para essa outra, nós vamos começar pintando parte a parte. Ela é uma flor maior, eu vou fazer assim com vocês. Essa parte escurinha aí de dentro é a parte de dentro de outra pétala, dessa que eu estou pintando agora não, de uma outra pétala, que fica por trás da flor. Essa parte de baixo dela, vou distribuir um pouquinho de verde pistache, pouquinha coisa. Na parte de cima, eu distribuí um pouquinho do preto. E agora, vamos para essa pétala grande central.
Vou puxar um pouquinho desse verde do cabinho para cima dela, tá vendo? Pouca coisa. Para início, eu enchi ela de branco, puxei um pouquinho do verde pistache para cima dela e agora nós vamos começar a colocar o preto. Veja que eu coloco o preto, mas eu coloco ele bem discreto. Nessas pétalas que fica assim mais de fora, que recebe mais luminosidade, a gente tem que levar bem suave essa tonalidade do preto. Veja que esse pedacinho de pétala que fica por trás, ela ficou bem mais escura. Mas essa da frente não precisa você deixar ela escura demais. Pintei esse outro pedacinho de pétala aí. E agora tô eu passando o preto nela também. Essa daí, ela vai levar só o preto, tá? As outras duas levaram o preto e um pouquinho de verde pistache. No entanto, essa só vai levar o preto e o branco mesmo. Essa parte de cima, ela leva mais sombra. Nessa região embaixo também vou jogar um pouquinho mais de sombra nela. E assim eu vou deixar ela. Depois a gente termina, eu vou pintar toda a parte do branco. Olha só esse cabinho aí, o verde pistache, que vai cair um pouco para cima da pétala também. Esse daí é um botãozinho que ainda tá fechadinho. E vou distribuir o preto, as sombras que ele recebe. Pincel pequeno, pincel número 4. É hora de detalhar, não precisa de pincel grande. Para você estar enchendo isso aí, você pode estar enchendo com o pincel 8, 10, um pincel maior. Eles são botõezinhos que não são tão pequenos, mas para detalhar é bom um pincel menor. Pelo menos eu gosto de fazer com um pincel menor. Olha só que eu vou distribuindo um pouco de preto por aí também. Nada muito marcado, muito forte. São manchinhas suaves. Você pode emendar bem esses tons, porém concentrado a uma determinada região. Vou pintar esse daí também, pedacinho a pedacinho, junto com você. Tô pintando esse pedacinho pequenininho que fica por trás, passando preto nele, ele é escurinho. Agora, vamos pintar esse outro maior. Pega um pedacinho, olha, isso aí é um pedacinho de pétala que tá lá atrás. Ele precisa levar uma boa sombra, porque ele está por trás. Essa grande pétala aí da frente, a gente já vai sombrear ela, mas de uma forma mais suave, né? Vamos misturar essas tintas para ela ficar mais suave. Aquele pedacinho de pétala que você vê que tá por trás, você carrega mais no preto. O que está mais para frente, você deixa mais suave. Tô colocando também, olha aí, um pouquinho de verde pistache. A gente vai manchando, mas a gente vai fazendo boas emendas. A gente não deixa riscado não, tá bom? Essa pétala pega um pouquinho embaixo dessa outra, então escurece aí também. Essa outra enchi toda de branco, essa última, e vamos fazer suas manchinhas com o preto. Esse daí eu fiz com um pincelzinho maior, deu para fazer. Agora enchi os cabinhos todos com o verde pistache, novamente, o restante dos cabinhos. Estou passando novamente o verde pinheiro como sombra. Dessa vez, esse verde pinheiro ele está voltado mais para o lado esquerdo, para a parte de baixo. E assim eu escureci das suas sombras a todos eles. Vamos agora colocar aquelas luminosidades, não é? Nossas flores já secaram um pouquinho. Agora dá pra gente colocar mais uma carga de branco aí, sem misturar muito. Deixando ela mais evidente, deixando ela com luminosidade. Deixa ficar mais aparente.
Vou distribuir uma porção de branco bem generosa por todos esses botões e flores. Essas pétalas, todas que couberem um pouco de branco, colocarei. Aquelas que estão muito escuras não precisa. As que estão com maior luminosidade, você acrescenta um pouco mais de branco para que elas fiquem ainda mais claras, ainda mais com luz, porque no caso nós estamos colocando excesso, ela leva tanto luminosidade quanto luz mesmo, quanto brilho. Viu? Que eu levei uma boa quantidade de tinta e deixei aquele excesso lá. Em resumo, ela vai levando brilho e vai levando luminosidade. Essa grande aí também vou distribuir uma porção de branco por ela. Veja que eu coloco mais nessas divisas entre uma pétala e outra. Eu não estou me atentando a colocar pelo meio. Eu estou buscando colocar mais entre as separações dela com a folha, dela, de uma pétala com a outra, de uma flor com a outra, enfim. Cuidado para não borrar o seu desenho agora. Ele já está a parte de branco pronta. Coloque suas luminosidades com bastante cuidado. Agora, gente, vamos começar a pintar essa florzinha que fica em cima delas. Eu fiz um risquinho com verde musgo, esse risquinho verdinho aí é o verde musgo, e enchi a minha florzinha toda com vermelho vivo. Agora eu peguei o vinho e estou detalhando, separando as pétalas dela. Eu enchi a minha florzinha toda com vermelho vivo, mas você pode estar enchendo ela com vermelho vivo, com vermelho fogo, vermelho tomate, vermelho scarlet, o vermelho que você tiver. Não se preocupe, desde que seja aquele vermelho com tonalidade de vermelho. Por exemplo, o vermelho carmim, ele parece um rosa bem escuro, então não use ele. Use esses vermelhos que tem o tom mais vermelho mesmo, mas para esse tom que a gente conhece como vermelho. Olha só, eu tenho passado o vinho separando e fazendo algumas manchinhas em algumas pétalas. Essa flor ela é menor, mas ela será pintada do mesmo jeito da outra. Observe que uma das pétalas dela, olha, passa por baixo dessa grande pétala branca e aparece uma pontinha lá do outro lado. Agora eu vou fazer esses risquinhos com o verde musgo. Na sacaria, esses risquinhos não querem segurar, é normal. Uma sacaria como a minha, que ela é muito aberta, ela é muito áspera. A superfície dela é muito áspera e fica difícil de colocar, mas dá para colocar. Eu vou levar esse verde musgo até o centro e agora eu vou pegar o branco e vou puxar uns risquinhos, mas nessa parte central mesmo, viu? Conforme vai subindo, você pode deixar ele mais verde mesmo, assim, esse verde mais forte aparecendo. Olha só, vou parar o branco por aí. E essas bolinhas que tem aí em cima, tá vendo que estava pintado, desenhadinho aí em cima? Enche de marrom. Você pode estar enchendo com siena, você pode estar enchendo com marrom. A cor, um tom mais pro lado do siena e do marrom. Aquela que você tiver em casa. Quando eu falo siena, é o siena natural, tá, gente? Eu vou colocar, olha, um pouquinho de branco no centro e de um lado. Eu passo de um lado com uma luminosidade e no centro como se fosse uma divisinha de cada uma delas. Elas são bem pequenininhas. Nessa outra aí que é maior, vai dar para ver melhor. Olha só, enchi ela novamente, toda com vermelho vivo.
E agora eu peguei o vinho e estou começando a detalhar um pouco, a separar essas pétalas. Fazer essas separações de pétalas. Separei todas elas. Vou pegar um pincel menor para a gente detalhar melhor isso aí. Esse é um pincel número 8, ele é muito grande. Esse é um pincel número 4. Eu vou começar a marcar, deixar mais detalhado essas divisórias de pétala de centro da flor. Estou usando para ela apenas vermelho vivo e vinho. Na outra também foi a mesma coisa. Observe que eu faço as separações de pétalas e que eu saio manchando um pouquinho as pétalazinhas para não ficar uma coisa muito sem graça, né? Uma vez que eu não vou colocar outro tom aí, não vou colocar nenhuma luminosidade. A luminosidade dela é esse vermelho mesmo. Só vou fazer umas marquinhas para dar uns relevos, deixar umas partes mais salientes, outras num relevo inferior, mais baixinha. Vou puxar, olha, aquele nosso primeiro risquinho que eu fiz com o verde musgo. Vou puxar ele. Veja que é chatinho de segurar nessa sacaria, mas dá para colocar. A gente vai fazendo com cuidado, devagarzinho, e vai dando para colocar. E vou puxar também esses outros galhinhos. Olha só, vou puxar todos eles. Dei preferência, nesse caso, a puxar de fora, uma vez que na parte de dentro ele vai ficar num tom mais suave. Lembra que a gente coloca o branco? Pronto. Essa parte de cima, geralmente, ele fica com a cor mais forte e o centro ele fica com a cor mais suave. Então, eu dei preferência a começar a puxar de fora para dentro. Essa parte de dentro, aí eu vou marcar ela bem com esse verde, não deixando sumir esse vinho que a gente colocou aí, aprofundando, não é? Deixa eu colocar um pouquinho mais do vinho. E agora, eu vou puxar o branquinho, vou deixar uns risquinhos com esse branco, levando para esses cabinhos. Olha só, como se fossem uns brilhinhos, como se ele tivesse um tom menos verde, nessa parte mais central da flor, mais próxima à flor. Vou encher novamente com marrom, olha só, vou encher todas elas com marrom. Agora, eu vou passar, olha, um pouquinho de branco na parte de cima e no centro, 2 risquinhos, um na parte de cima e outro no centro. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou dar uma apagadinha, olha, uma emendada nesses tons, deixando aparecer ainda essas divisas. Para nossa colega que pediu Lágrima de Cristo, eu espero que você goste e que vocês também. Beijos, pessoal. Até a próxima. Tchau.